Ok, pessoal, chegamos então aqui para mais uma aula, um aulão de véspera. Lembrando que o professor Biasotto já ministrou as dicas lá nas aulas finais de mini resumos. Certo, produtor? Então hoje é um dia que não é feliz, produtor, é um dia triste para nós do novo curso, porque hoje trata-se do último dia com vocês, a elite dos concursandos, a turma NASA do INSS. Doutores, eu estava verificando aqui agora os meus arquivos e cheguei à conclusão que a primeira aula para a primeira turma do INSS foi postada no dia 20 de abril de 2014, ok? O curso vendeu 184 aulas, 184 videoaulas, e nós entregamos mais de 210 aulas, fora as regravações e atualizações nesse período. Entre o início da primeira turma, lá em 2014, 20 de 4 de 2014, até hoje, 14 de maio de 2016, nós tivemos Copa do Mundo, nós tivemos atualizações na legislação previdenciária, tivemos uma presidente da República afastada, em suma, tudo aconteceu nesses 2 últimos anos. O novo curso recebeu proposta nesses anos de ser parceiro de um grande portal de internet. O novo curso recebeu propostas de compras de outros 2 grandes cursos. Eu falo grandes cursos em número de alunos, certo, produtor? Os caras têm 30, 40 mil alunos, tentaram comprar um novo curso, tentaram levar embora os professores do novo curso, e hoje existe em andamento aí a proposta de mais um curso e outro também querendo se associar ao novo curso, inclusive que irão marcar reunião para dia 16, segunda-feira, só que dia 16, segunda-feira eu vou entrar em coma induzido, então desmarcamos a reunião, porque foi um curso cansativo, longo, etc. E o novo curso é esse sucesso, todo mundo querendo comprar, se associar, levar o professor embora, graças a vocês, alunos. Graças à equipe de atendimento do novo curso, e a nós também, professores, graças a Deus, né? É uma equipe unida, uma equipe feliz, é um curso que aprovou aí os primeiros lugares no concurso da Caixa em 2014, aprovou os primeiros lugares no concurso Banestes, aprovou os primeiros lugares no concurso MPU, aprovou os primeiros lugares no DPEM Paraná, TRT Paraná e uma porrada de outros concursos. Banco do Brasil também. Os números do Banco do Brasil são surpreendentes, ok? Então, nós agradecemos a Deus, a vocês, alunos, e a toda a equipe do novo curso. É um curso que só tem a crescer. Cada dia que passa, nós estamos crescendo mais ainda, ok? Então, tudo isso é graças a vocês. Durante esse período de 2 anos, descobrimos pessoas matriculadas de outros cursos, querendo tumultuar ali a nossa paz de espírito. O nosso jurídico entrou em contato com essas pessoas e daí depois até veio lá um pedido de um grande curso, tem 50 mil alunos matriculados, querendo fazer uma espécie de parceria em alguns cursos com o novo curso. Tudo isso graças à qualidade de professor, equipe, principalmente alunos. Porque se o aluno não é aprovado, o novo curso não existe. Se o aluno não é bem classificado, o novo curso não existe. Quem faz o nome de uma empresa são os seus usuários, os seus clientes. Só que aqui nós não temos vocês como clientes. Nós temos como parte e base da família novo curso. Então, é um dia triste, porque é o último dia, as 2 últimas gravações, e deixará saudades de todos vocês, alunos, ok? Fizemos aí muitas amizades, pessoas do bem, pessoas estranhas, coxinhas, petralhas, fascistas, comunistas, gays, heterossexuais. É uma família gigantesca que tem de tudo e vai fazer falta. Afinal, foram 2 anos de luta, 2 anos de correria, 2 anos de regravações, atualizações, dicas, macetes e etc. Doutores, eu começo aqui a nossa revisão por direito constitucional, lembrando que o professor Biasotto ele já fez a revisão dele dentro dos mini resumos, tá claro? Ele falou, Cândido, eu não vou gravar uma revisão de véspera porque o que eu vou falar na revisão de véspera eu falei nos mini resumos. E na última aula lá ele até deu as dicas do que vai cair na prova. Geralmente, quando a gente ministra aulas de véspera, é de 70% a 100% das questões.
Não adianta. Então, tudo que eu der aqui para vocês, eu tenho certeza que vai estar na prova. Porque o seu edital é muito grande, ok? E não dá para pôr todo o edital numa prova do INSS, seja para técnico ou analista. É impossível. Os examinadores vão colocar todos os temas do edital na prova. Perfeito? Só que o que eu trouxe aqui hoje para vocês, tanto em direito constitucional, direito administrativo e legislação, eu tenho certeza que vai estar na prova de vocês. É absoluta certeza. Então, olha só. Eu começo pelos remédios constitucionais. Joga para eles aí, produtor. Aqui eu tenho o seguinte, doutores. Remédios constitucionais. Hoje é um dia relax, ok? Hoje é um dia para aquecer o seu cérebro, produtor. É aquele dia que nós vamos tocar com a mão no seu cérebro, para te aliviar, deixar calmo. Eu estou muito feliz que a turma do INSS é uma turma gigante, com milhares e milhares de alunos, e não, a galera não está ansiosa com S não, com C não. Está tudo ansioso, não estão ansiosos com S não. Estão todos tranquilos. Na turma da Caixa, que é uma das minhas turmas preferidas, que aprovou uma porrada de gente, na véspera tinha gente comendo a mão, porque não tinha mais unha. Então, parabéns, os senhores não estão ansiosos, perfeito? Isso já é grande parte da sua aprovação é não ter ansiedade. Doutores, remédios constitucionais são as formas colocadas pela Constituição para concretizar e proteger os direitos fundamentais, de forma a evitar que sejam retirados os valores essenciais e indisponíveis do ser humano, como a vida, a liberdade, a saúde, propriedade e etc. Então aqui é o conceito de remédios constitucionais. Bacana. Habeas corpus. Produtor, eu tenho certeza absoluta que habeas corpus estará na sua prova de amanhã, 15 de maio. É certeza absoluta. Então veja, vamos lembrar do habeas corpus. É um remédio constitucional que mais efetiva o princípio de acesso à justiça, pois revela a sua face democrática ao permitir que seja realizado sem forma específica. Não necessita de advogado porque a capacidade é postulatória. Foi a primeira garantia de direitos fundamentais desde a Constituição de 1891, volta para o Canda. Durante as aulas, durante os encontros, o professor Canda passou aos senhores as súmulas do STF referentes a habeas corpus. Já adianto, vai cair HC? Vai. E quando cai o habeas corpus, o examinador copia e cola aquelas súmulas. Cuidado com aquela questão sobre pessoa jurídica. Vamos chegar lá. Então, peraí, vamos para o próximo slide. Opa, peraí. Já foi, legal. Natureza jurídica. A legitimação é ativa e universal, ok? Então, HC é universal? Resposta sim. Por quê? Todo mundo pode impetrar com habeas corpus. Doutores, não necessita de representação, ou seja, de advogado, de capacidade, de ser brasileiro, enfim, é uma efetivação irrestrita do direito de impetrá-lo. Não precisa ser nem brasileiro. Por que, Canda? Porque trata-se de um remédio universal. Ok, legal, bacana. Vamos em frente. 4. Importante. A pessoa jurídica tem legitimidade para impetrar com habeas corpus? Volta no Canda. Essa é questão de prova que a CESP adora. Será que a pessoa jurídica tem capacidade para impetrar com HC? Ah, você disse que é universal, então olha a resposta. Pessoa jurídica tem legitimidade extraordinária, ou seja, é uma exceção. Isto é, podem defender em nome próprio o direito alheio. Então, só poderão impetrar o habeas corpus em favor de terceiros, mas não em seu favor próprio. Doutores, eu pego aqui o meu celular e entro no meu Instagram, ok? Vou entrar aqui no meu Instagram. No meu Instagram, eu vou na conta do professor mais metrosexual do novo curso. O professor mais metrosexual do novo curso é esse aqui. Olha lá. Olha só. Certo? Então, esse professor metrosexual colocou essa foto aqui do Instagram ontem à noite e disse o seguinte: descansar é tão necessário quanto trabalhar, né? Aí eu brinquei com ele e falei que segunda-feira eu vou entrar como induzido, e ele falou, Candão, beleza. Então tá cá. Vamos supor que a Cris, mulher dele, esteja viajando, e algum cara maluco viu essa foto e se apaixonou por ele. Resolveu ir à casa dele, ok? Aí ele deu um cacete extraordinário no cara, ou na moça que foi lá de repente, e foi preso. Pergunta, o pai do Azaf, Max de Souza,
pode impetrar com habeas corpus em favor do nosso amigo metrosexual Gui Biasotto? Pode. O Robert pode entrar em prol do Biasotto? Pode. E o novo curso na qual ele trabalha pode impetrar com habeas corpus em favor dele, Guilherme Biasotto? Resposta sim. Então a pessoa jurídica pode entrar com habeas corpus em favor de terceiros, mas ela não será paciente do HC. Por quê? Porque eu não posso prender um novo curso, né? Chega um caminhão, leva o prédio aqui da Buenos Aires 441. Ainda mais hoje, cheio de gringo aqui embaixo. Nós estamos na rua do UFC. Hoje teremos aqui em Curitiba o UFC e o estádio do Atlético fica na nossa rua. Lado esquerdo nós temos o estádio do Atlético Paranaense, onde vai ser o UFC. Lado direito temos o Hard Rock Café. E no meio, nós, novo curso. Então, a pessoa jurídica tem legitimidade de entrar para terceiros. As espécies do habeas corpus. Preventivo, lembra? É melhor prevenir do que remediar. Exemplo, para ilegalidade ou abuso de poder. Aquele que está preso no hospital sem pagar a conta. Ilegalidade ou abuso de poder, eu posso entrar com o preventivo. Geralmente são aqueles utilizados nas CPIs. Como nós não temos na sua prova o processo legislativo, não cai na sua prova. Então o HC que eles pedem será o repressivo. Já aconteceu, agora só nos resta remediar, ou seja, o Biasottão bateu em alguém, está preso e nós podemos entrar com HC em favor do Biasottão. Perfeito? Legal? Vamos em frente. Mandado de segurança, palavra-chave, direito líquido e certo atingido. Toda vez que o examinador, produtor, for impetrar com um mandado de segurança, ele vai utilizar a expressão direito líquido e certo atingido. Cuidado, porque lembra que existe também o mandado de segurança coletivo. O mandado de segurança coletivo não é a mesma palavra-chave do mandado de segurança. A palavra-chave do mandado de segurança coletivo é fortalecer, exemplo, sindicatos. Perfeito, doutores? Então veja, é uma ação constitucional colocada à disposição de pessoa detentora do direito líquido e certo atingido. Palavra-chave, líquido e certo atingido. Pessoa física, jurídica e os órgãos despersonalizados, agentes políticos, todos que tiverem capacidade processual e que tenham seus direitos afrontados diretamente. Perfeito? Então, todos que tiverem capacidade processual podem impetrar com mandado de segurança? Resposta sim. Vamos lá. Depois, mandado de segurança coletivo. Os objetivos principais na criação do mandado de segurança coletivo são fortalecimento das organizações sindicais e a pacificação das relações sociais pela solução que o judiciário dará a situações que poderiam gerar milhares de litígios. E aí sabemos que se gerar milhares de litígios, vai afrontar contra a emenda constitucional 45 de 2004, que traz como palavra-chave a celeridade processual, ok? Ou seja, vai entupir o poder judiciário. Nossa! Doutores, observação. O mandado de segurança é ação constitucional residual, ou seja, eu só impetro com o mandado de segurança quando não cabe mais habeas corpus ou habeas data. Lembrando que a palavra-chave de habeas corpus é liberdade de locomoção. Toda vez que há na sua prova habeas corpus, o examinador coloca a palavra-chave liberdade de locomoção. Ok, vamos em frente. Habeas data, ou tenha o dado, assegura o acesso irrestrito em relação às informações pessoais contidas em algum banco de dados público ou particular. Quando o legislador fala em bancos de dado particular, eu posso citar, por exemplo, o Serasa? Resposta sim. Eu posso citar, por exemplo, o SPC? Resposta sim. Eu posso citar, por exemplo, a Vivo? Resposta sim. Porque a Vivo possui um banco de dados com o meu cadastro lá? Possui. Então também posso impetrar com habeas data contra a Vivo, caso ela negar o meu acesso a esse dado. Perfeito? Então cuidado com a pegadinha. Banco de dados públicos ou banco de dados particular com caráter público. Ok? Esse é o habeas data. Doutores, mandado de injunção, palavra-chave, inovar no mundo jurídico. Mandado de injunção é palavra-chave, inovar no mundo jurídico. Veja,
é ação constitucional utilizada para ordenar à autoridade competente que inove no mundo jurídico. Nossa, que inove no mundo jurídico. Ou seja, faça uma lei para tornar viável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Esse eu acho o mais difícil cair, porque quando eu falo em soberania e cidadania, eu tenho aqui o artigo 1º da Constituição. O artigo 1º da Constituição fala sobre os fundamentos da República. Perfeito? Mas está dentro de remédio constitucional. E nós sabemos que remédio constitucional ou remédios constitucionais vai estar na prova de amanhã do INSS. Certeza absoluta. Doutores, ação popular. Sabemos já que toda vez que aparece ação popular em prova, o examinador vai querer confundir com a iniciativa. Veja, é uma ação constitucional gratuita que visa anular ato lesivo. Ao quê? Ao patrimônio público, meio ambiente, histórico e cultural. Volta para o Canda. Então, falar em ação popular é falar em quais palavras-chave? Ação popular, patrimônio histórico, público, meio ambiente, cultural, ou patrimônio histórico, cultural, público e meio ambiente. Patrimônio público. Histórico, cultural e meio ambiente. Não existe palavras, não existe questão sobre ação popular sem o uso da patrimônio público, histórico, cultural e meio ambiente. Patrimônio público, histórico, cultural e meio ambiente. Cuidado, porque vai querer confundir ação popular com iniciativa. Ação entra como remédio e iniciativa, direitos políticos. Perfeito? Ok. Doutores, apenas o cidadão brasileiro pode ser autor. Ok? Cuidado com as pegadinhas. Vamos em frente. Dicas para a prova. Aqui não significa que vai aparecer na sua prova. Eu estou dando uma dica para a prova, para quando você for resolver uma questão e tenha dificuldade e a necessidade de chutar, aumente sua base de conhecimento. Lembra que eu tenho o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, que estão lá no artigo 2º da Constituição. O artigo 2º da Constituição fala que os 3 poderes são independentes e devem viver em harmonia um contra o outro, né? Deve existir harmonia entre si. Por que eu coloquei? Devido ao governo atual. A sua prova ainda foi feita pelo governo Dilma, não foi feita pelo governo Temer. Tá claro? Sua prova está pronta já há pelo menos 27 dias. Até a data da prova, até amanhã, 28 dias, pelo menos. Então veja. Nós sabemos que o poder legislativo, ele está o quê? Julgando o poder executivo no crime de responsabilidade. E sabemos que se o poder executivo ficar ofendido, no caso a Dilma, ficar ofendida e não alegando que não cometeu crime de responsabilidade, poderá ir aonde? Ao Poder Judiciário, STF. Então aqui eu tenho um sistema de freios e contrapesos. Mais uma dica. Quando eu indico, o Poder Executivo indica um membro para o Poder Judiciário lá para o STF. Só que antes de passar para o STF, passa por uma sabatina no Senado, Poder Legislativo. Então, o presidente da República indica a pessoa para o STF, mas antes da pessoa assumir o STF, ela passa por uma sabatina no Senado. Passou a sabatina no Senado, assume o cargo no STF. Poder Executivo, presidente da República, Poder Legislativo, no exemplo dado, o Senado, Poder Judiciário, no exemplo dado, o STF. Aqui eu tenho um sistema de freios e contrapesos, ou seja, a presença dos 3 poderes de forma independente e harmônica entre si. Ok? Tipicidade do Poder Executivo, executar a administração. Tipicidade do Poder Judiciário, julgar as leis. Tipicidade do Poder Legislativo, criar as leis. Atipicidade do Poder Executivo, julgar seus próprios membros. Exemplo, processo administrativo. E vários outros exemplos, mas aula de véspera apenas algumas dicas. Tipicidade do Poder Legislativo, criar suas próprias regras. Tipicidade do Poder Judiciário, executar sua própria administração. Exemplo, pagar a conta de luz do fórum, comprar papel higiênico, cafezinho de pessoal, etc. e tal. Então eu tenho aqui atos típicos e atos atípicos. Isso não cai na sua prova, mas serve para melhorar a sua base de conhecimento naquele momento, se for necessário ou não chutar. Lembrando que na CESP não se chuta. Responde aquilo que você sabe. Porque chutou errado, uma errada pode anular uma questão correta. Tá claro isso? Ok? Legal. Doutores, vamos em frente. Artigo 5º.
É inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, comunicação telefônica, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Lembrando que o Canda já passou para vocês isso aqui em aula extra. Tá claro? Logo depois que o Moro divulgou as interceptações telefônicas entre Lula e Dilma, por exemplo, eu falei, ó, essa porra cai. Perfeito? Fica a dica. E aqui pode cair tanto em direito constitucional quanto em lei 8.112/90. Veja, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. A pergunta que fica é, e o PAD? O que é isso, Canda? Processo administrativo disciplinar. Lembra que você estudou com o Canda o processo administrativo disciplinar na lei 8.112/90? Para eu utilizar provas, por exemplo, de interceptações, filmagens, etc., gravações, filmagens, etc., no processo administrativo, é necessário que aquela comissão instituída por 3 menininhos solicite, o presidente da comissão do processo administrativo solicite ao juiz de direito a autorização para utilizar aquela prova em âmbito administrativo. Caso contrário, não pode. Por quê? Porque a Constituição é clara. É violar lá, comunicações telegráficas, dados, blá 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 blá, para investigação criminal, leia-se inquérito policial, e instrução processual penal, lê-se processo. Não se fala aqui em processo administrativo, é a grande pegadinha, ok? Vamos em frente. Depois, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Cuidado com esse "in", porque a CESP pode fazer um Ctrl+C, Ctrl+V na sua prova. Ele copia todo o artigo 5º aqui, o inciso tal, que eu não lembro, o inciso 14, eu não lembro o número do inciso. Ele copia todo esse inciso, leva para a prova e tira aqui o "in", fica dependente. Aí fodeu. Volta para mim, produtor. Se ele tirar apenas aqui o "in", letra "in", vai ficar o quê? Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, dependente de autorização? Não, é independente. Cuidado, porque recentemente, na Paulista, ia ter um encontro dos pró-impeachment contra os contra-impeachment. Aí os contra-impeachment iriam para o mesmo lugar dos pró-impeachment. Aí a polícia falou, vocês contra o impeachment não podem ir lá. Por quê? Porque os pró-impeachment nos avisaram bem antes. E se vocês forem lá, vai ter conflito. Então vocês vão para outro lugar. Aí os contra-impeachment foram para outro lugar e os pró-impeachment ficaram na Avenida Paulista. Tá claro isso? Não feriu o direito de um de outro, só que já tinha uma manifestação convocada para aquele lugar na qual os outros que querem chegar agora não podem. Perfeito? Então cuidado, e mais uma vez, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Desde que não frustrem outra reunião, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada. No exemplo dado pelo Canda, já existia a reunião convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Vamos lá. Artigo 5º. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Volta para o Canda. Cai a amamentação da mulher. Pode ser que a amamentação caia em direito constitucional, pode ser que a amamentação caia a amamentação da servidora pública na lei 8.112/90. Ok? Nós estudamos isso lá na lei 8.112/90. Lembra o período de amamentação? 1 hora, 30 minutos, 2 períodos de 30, ou só 30 minutos, ou só 1 hora? Está dada a dica lá na lei 8.112/90. Cai a amamentação. O meu feeling é que eles vão pedir a amamentação da servidora dentro da lei 8.112/90. Ok. Artigo 5º. São gratuitas. Isso aqui é questão de prova. É um inciso, mas foi questão de prova da CESP já. Questão 80. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data. E na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Certo ou errado? Correto.
Perfeito? Então, as ações de habeas corpus e habeas data são gratuitas, Canda? Resposta sim. Cidadania, fundamento da República, artigo 1º, inciso 1 da Constituição. Depois, artigo 6º. O artigo 6º passou por uma emenda constitucional durante o nosso curso, ok? Foi inserido através da emenda constitucional número 90, o transporte. Então, hoje, quais são os direitos sociais? Nós temos aqui, doutores, veja. A educação, a saúde, a alimentação. A alimentação foi a penúltima, ingressou com a emenda constitucional número 64. O trabalho, a moradia, o transporte, que é o que ingressou com a emenda constitucional número 90. O lazer, pelo amor de Deus, lazer é com Z, lazer com S é laser. Tá claro isso, gente? A segurança, a previdência é um direito social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, o transporte foi o último direito social a ingressar em nosso ordenamento jurídico, na Carta Magna, em nossa Constituição Federal, e ele ingressou através de uma emenda constitucional número 90 de 2015. Ok? É uma questão que pode ser pedida em prova porque trata-se de uma atualização. Para analista, por exemplo, é certeza que cai o artigo 6º. Artigo 7º. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Doutores, artigo 7º, inciso 33. Olha aqui que doideira. Não pode o menor, ok? Não pode o menor de 18 trabalhar no período noturno, perigoso ou insalubre. Lembrando que insalubridade é aquilo que atrapalha o desenvolvimento físico e mental do ser humano. Ok. Aí eu continuo. O trabalho a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menor de 16 anos. Salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14. Salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Ou seja, menor com idade igual ou inferior a 14 anos não pode ser nem aprendiz. Tá claro isso, doutores? Não pode ser nem aprendiz. Esta questão pode aparecer para analista no ECA, pode aparecer para analista em direito constitucional e pode aparecer para analista em legislação previdenciária. Para técnico, pode aparecer apenas... para analista, pode aparecer em licitação também. Para técnico, só pode aparecer em direito previdenciário. Tá claro isso? Ok? Os senhores trabalharam com ele, Biasotto. Legal? Por que pode aparecer para técnico lá em direito previdenciário? Vamos matar a questão. Vamos matar a questão, professor. Seguinte. Ok, nossa. Se comprovado que Mévio, 12 anos de idade, trabalhava em fazenda, fazendo a colheita e o corte da cana. A Mévio, serão garantidos todos os direitos trabalhistas e previdenciários? Resposta, sim. Mas, Canda, a Constituição está dizendo que abaixo de 14 anos ninguém pode trabalhar. Eu sei. Mas se for encontrado o Mévio com idade inferior a 14 anos, em condição análoga de escravo, por exemplo, trabalhando, o fazendeirão foi lá e colocou ele para trabalhar. O fazendeiro está fudido? Está fudido. O fazendeiro será punido? Será punido, gente. Está ferrado, fudido e mal pago. Agora, ao Mévio, o menininho lá, adolescente, sei lá, adolescente até os 12, adolescente, vamos por ele ter 13 anos. Ele não pode trabalhar aos 13 anos na colheita da cana, porque é perigoso para ele, inclusive. Mas a ele será garantido todos os direitos previdenciários trabalhistas. Então, a ilegalidade causada por um ser contra uma pessoa que é sujeito ativo de direitos e garantias, a esse sujeito de direitos e garantias, passivo, perdão, ele é ativo de direitos e garantias, mas passivo de ilegalidade, a ele será garantida todos os efeitos constitucionais. Então, mesmo que aquela pessoa menor não pode trabalhar, mas estava trabalhando e foi descoberto por um fiscal do trabalho, por exemplo, a ele será garantido todos os direitos previdenciários e trabalhistas. Tá dada a dica, ok?
Vamos em frente. Artigo 8º. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte. Inciso 1. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Eu tenho certeza absoluta que o artigo 8º cai na prova dos senhores. Perfeito? Então aqui, a lei não poderá exigir a autorização do Estado para a fundação de sindicato. Vamos em frente. Ainda dentro do artigo 8º, inciso 2. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais, inclusive em questões judiciais, a CESP adora esse tema, ou administrativa. Ou seja, o sindicato pode representar o cidadão sindicalizado, inclusive em questões judiciais? Resposta sim. Depois, inciso 7. O aposentado filiado a um sindicato tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. A CESP-NB já pediu essa questão no TRT 15ª Região, ok? Se não me engano, 2008 ou 2009. Tá lá. Então, mesmo aposentado, ele terá o direito de votar no sindicato? Depende. Ele é filiado, ele continua filiado ao sindicato ainda? Continua, então ele pode votar. Cuidado, o aposentado não filiado não pode votar e nem ser votado, obviamente. Perfeito? 8. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical, e se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Tenho certeza absoluta, doutora Érica, que o inciso 8º cai, porque nós estamos em ano eleitoral, ok? Em outubro teremos eleições municipais. Legal? Então aqui, é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo da direção ou representação sindical. E se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Vamos lá. Artigo 12. São brasileiros. Aí lá, já estudamos, falamos muito sobre brasileiros natos e naturalizados, demos a dica do Nelsinho Piquet. Então, essa dica eu não coloquei aqui porque nós batemos muito no artigo 12, inciso 1 e 2, dos natos e naturalizados, ok? Então, eu coloquei aquilo que eu também acho que vai cair. Doutores, é o seguinte, são privativos de brasileiro nato os cargos presidente e vice-presidente da República, então aqui, nato. Do presidente da Câmara dos Deputados, nato. Do presidente do Senado Federal, nato. De ministro do STF, nato. De carreira diplomática, nato. De oficiais das Forças Armadas, nato. De ministro de Estado de Defesa, nato. Volta para o Canda, produtor. Deputado pode ser naturalizado? Sim. Senador pode ser naturalizado? Sim. Só que o senador naturalizado ou o deputado naturalizado jamais poderão chegar à presidência da casa. Tá claro isso? Veja, presidente. O presidente da casa tem que ser naturalizado. O deputado naturalizado pode ter. Eu até citei aqui um italiano naturalizado brasileiro, lá de Minas Gerais, em nossas aulas, ok? Então, deputado admite-se deputado naturalizado, senador também. O que não pode é um presidente da Câmara ou presidente do Senado serem naturalizados. E aqui nós temos também a regra de sucessão. A Dilma caiu, quem assume? O vice-presidente. O vice-presidente caiu, quem assume? O presidente da Câmara. Por quê? Câmara, cúpula para cima. É do outro lado aqui que fica. Espera aí. Câmara. Aqui, ó. Então aqui eu tenho o Congresso Nacional e a Câmara. Câmara, cúpula para cima. Por que na falta do presidente e vice assume o presidente da Câmara? Porque a Câmara representa o povo. O Senado, que é mais para baixo aqui, representa o quê, doutores? Os estados e o Distrito Federal. Então assume o representante do povo.
Depois, presidente do Senado Federal. Depois, ministro do STF. Se a vacância acontecer até aqui, se todo mundo morrer aqui, não há previsão legal para a vacância. Tá claro isso? Foi dada a dica. Perfeito? Legal. Vamos em frente. Direitos políticos. Plebiscito. Lembra da Dona Bia? A Dona Bia fala igual o Lula, aquela voz grossa. Orelhos, o que é plebiscito? Hã? O que é plebiscito? Ué, você acabou de falar. Plebiscito. O plebiscito, se eu pegar, por exemplo, aqueles caras que falam bloqueio, crasse, fala assim, ó, fala plebiscito, ele fala plebiscito. Eu já vi, produtor, já vi que já estourei o tempo, não tem problema, calma. O produtor já tá tenso, o produtor é muito chato. Doutores, plebiscito igual a consulta prévia. Ok? Referendo, consulta posterior. Consulta posterior. E iniciativa popular, povo propor, projeto de lei. Povo propor projeto de lei. Olha as regras para o povo propor projeto de lei aqui. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos em 5 estados, com não menos de 0,3% em cada um deles. Então aqui eu coloco o quê, doutores? Eu tenho aqui iniciativa popular igual 1% do eleitorado nacional, vírgula, distribuído em pelo menos 5 estados, vírgula, e não menos 0,3% em cada estado. Um exemplo de projeto de lei proposto pelo povo, lei ficha limpa, produtor. E agora que o Temer assumiu a presidência da República, o Temer entrou para a história como o primeiro presidente da República ficha suja. Porque 2 semanas atrás, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo cobrou uma multa de R$80 mil do Temer e o colocou 8 anos inelegível. E quando está inelegível, paga-se a multa, cobra-se a multa, ele entra na ficha suja. Então ele é o primeiro presidente ficha suja, mas cabe recurso ainda junto ao TRE de São Paulo. Então o tema da moda é um tema novo, por uma prova que foi feita por petista, é um tema novo. Perfeito? Falamos dos direitos políticos. Ok. Depois, iniciativa versus ação, a pegadinha. Iniciativa popular, povo pode propor projeto de lei. Ação popular, cidadão vai defender patrimônio histórico, cultural e meio ambiente. Então aqui eu tenho o cidadão, aqui eu tenho o povo. Ok, legal, nossa. Vamos lá, estamos terminando, produtor. Adeus, NASA. Para finalizar, antes de você ir para a prova, ok? O senhor vai fazer a leitura dos artigos 194 a 204, lá da Seguridade Social. Lembra a Seguridade Social que foi dada pelo Biasotto? Eu tenho previdência, eu tenho saúde e eu tenho assistência. Ok? Saúde para quem é mesmo? Para todos. Assistência social para quem é mesmo? Para os necessitados. E a previdência para os inscritos. Ok? Saúde de todos, assistência aos necessitados. E aqui terminamos a parte de direito constitucional. Joga para eles aí, produtor. A turma NASA. Ok? Novo curso. Ama os senhores. A nossa. Ok? Aqui nós podemos ver bem aqui assim, ó. O Robert. Aqui nós temos o John Kennedy. Uma árvore bonita. Novo curso, é lindo. Terminamos, então, a parte de direito constitucional. Não saia daí, porque agora vamos gravar a parte de direito administrativo. O que foi dado aqui, certeza absoluta que estará na sua prova. Volto já. Menos a NASA, né, produtor? A NASA não deve estar na sua prova, o resto tudo na sua prova.